Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades de história do sexto ano da videoaula 7, que o tema foi Roma Antiga. Vamos lá ver então se vocês acertarem os exercícios. Então, na atividade número 1, vocês tinham que explicar quem foram os etruscos e qual que é a sua influência na formação da cultura romana. Então, os etruscos viviam no norte de Roma, eram um povo comerciante e pirata e que por volta ali de 600 a.C. chegaram em Roma para aumentar suas rotas comerciais e lá eles se estabeleceram na cidade e passaram a viver ali, se casando com gente que vivia em Roma, né, se tornando cidadão romano, e com eles, então, com a influência deles, a cidade de Roma cresceu, se desenvolveu, o comércio aumentou, canais foram construídos, né? E a cidade de Roma se desenvolveu. Na atividade 2, vocês tinham que explicar como foi o primeiro regime político de Roma, né? Que era a monarquia, como funcionava a monarquia romana, e o que mudou depois com a república. Então, no período da monarquia, Roma era governada por reis, que eram escolhidos pelo Senado, que era um conselho formado por chefes das famílias ricas aristocráticas, patrícios, né? Os reis podiam declarar guerra, administrar a justiça, fazer rituais religiosos, mas sempre consultando o Senado. O rei não tinha poder ilimitado. Com o passar do tempo, então, quando Roma vira uma república, Roma deixa de ter reis e ela passa a ser administrada por quem? Pelos cidadãos, né? Que eram esses grupos então formados principalmente pelos patrícios. Aí os reis então são substituídos por cônsules, que são os membros escolhidos ali entre os senadores, os anciões que compunham o Senado. E aí então o cônsule governava ali Roma, né, por um mandato de um ano, sempre auxiliado pelos outros magistrados, pelas assembleias. Na atividade 3, tinham que explicar quais grupos sociais formavam Roma e qual que era as características deles. Então, os grupos que formavam Roma eram os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Os patrícios eram os ricões, os donos de terra, eles que tinham os melhores cargos políticos, dominavam o Senado, e eles diziam que eles eram herdeiros, descendentes dos fundadores de Roma. Por isso que eles tinham tanto privilégio. Aí depois tinha os clientes, que era o grupo intermediário, ali, ficava no meio dos patrícios e dos plebeus. Era um grupo que vivia dependendo dos patrícios. Os patrícios protegiam eles. Então poderiam ser patrícios mais pobres ou até plebeus ali um pouquinho mais ricos, que deviam obediência àquele patrício mais rico, mais influente. Tinha os plebeus, então, que eram os agricultores, artesãos, os comerciantes, era o povão, né, que não tinha tanto poder político assim, não participava do Senado. E existia, por último, então, os escravos, que eram os prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. Não conseguiu pagar alguma dívida, se tornava, então, escravo da pessoa para quem ele devia. Na atividade 4, você tinha que explicar como que funcionava o Império Romano, quais eram os poderes e os objetivos do imperador. Então, durante o Império, quem governava era o imperador. Existia ainda o Senado, as outras instituições romanas ali, né? Mas o imperador que tinha a autoridade. Ele que podia vetar leis, escolher os magistrados, comandar o exército. Ele tinha como objetivo o quê? Proteger o império, né? Proteger as fronteiras, evitar revoltas, governar o Império Romano. Na atividade 5, vocês tinham que explicar quem que eram os gladiadores, o que eles faziam, onde eles atuavam, que oponentes enfrentavam. Então, os gladiadores eram guerreiros, homens ou mulheres, treinados para se apresentarem, lutarem em espetáculos. Aonde? Nas arenas, né, nos anfiteatros, para divertir o povo romano. Os gladiadores tinham esse nome porque eles usavam uma espada curta chamada gládio, além de outras armas, como escudos, clavas, tridentes, redes, né? Cada gladiador tinha o seu tipo próprio de técnica de luta, de armaduras para proteger o seu corpo, né? E aí eles, esses homens e mulheres que eram normalmente de origem pobre, né, escravos, se enfrentavam ali
lutando entre eles, ou então enfrentavam feras como leões, tigres e ursos para divertir a população. Na atividade 6, a última, vocês tinham que explicar qual foi a participação feminina na sociedade romana. E quem que eram as vestais, e quais eram as funções delas. Então a gente viu que as mulheres romanas, independente de serem ricas ou pobres, elas eram treinadas, né, educadas para serem boas esposas, boas mães, administrar suas casas, cuidar dos seus filhos, dos escravos, né? As mulheres pobres tinham mais, como posso dizer assim, elas tinham mais liberdade em alguns sentidos, porque elas podiam ter seu próprio negócio quando solteiras, elas podiam trabalhar ajudando seu marido, enquanto as ricas não, tinham que ficar mais em casa, né? Dependiam da obediência e das ordens do seu esposo. Já as mulheres vestais eram as mulheres virgens que tinham que se dedicar à religiosidade, se dedicar ao culto à deusa Vesta, a deusa do fogo, a manter a chama da proteção acesa lá em Roma. Né? Então elas eram bem especiais, bem assim, respeitadas pela função que elas faziam. Então essa foi a correção da nossa videoaula sobre a Roma Antiga. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa sobre esse assunto, né? E eu fico então esperando vocês na nossa próxima videoaula. E vamos que o quarto bimestre tá aí. Tchau, tchau e até a próxima!